Este programa tem o patrocínio de Nutri. Olá, o Viva Saúde começa agora. Fique connosco. Hoje vamos falar de uma doença que tem vindo a crescer em todo o mundo. Em Angola, registaram-se apenas 5 casos ainda este ano. Contudo, apesar de todos os programas de controlo, a poliomielite é ainda endémica, em 3 países do globo. Sabe como se transmite e como pode preveni-la? Continuamos com o professor Jorge Atoguia, infecciologista e especialista em medicina tropical, para o esclarecer. Bem-vindo, professor. Obrigado. O que é a poliomielite? A poliomielite é uma doença provocada por um vírus e este vírus existe na natureza associado, sobretudo, aos alimentos e às águas. A contaminação de águas e alimentos através deste vírus, que é eliminado pelas fezes das pessoas infectadas, faz com que seja muito fácil a transmissão a outras pessoas, através de alimentos que não sejam cozinhados, não é? Que não sejam cozidos ou fervidos, não é? Portanto, a transmissão da poliomielite é uma transmissão muito fácil, porque nós todos temos que comer e beber todos os dias e em zonas onde há risco em termos alimentares é relativamente fácil haver o contacto com este vírus. O vírus é um vírus muito simples, é um vírus RNA. RNA quer dizer que a estrutura do ácido nucleico dentro do próprio vírus é uma estrutura RNA, quer dizer que precisa de mais material, digamos assim, das nossas células para poder replicar no nosso interior. E o vírus tem uma predileção especial, embora ele consiga dividir-se dentro de vários tipos de células, mas por células do nosso sistema nervoso, quer central, quer a nível fora do sistema nervoso central, a nível da medula, também pode afetar estruturas nervosas destas áreas. E com isso, o resultado, digamos assim, da infecção vai ser os problemas que vão aparecer, sobretudo do ponto de vista motor, isto é, os nossos, da parte nervosa, a condução nervosa tem 2 tipos de resposta. Uma resposta sensitiva, nós sentirmos alguma coisa tem a ver com essa condução, sim, e a resposta motora, que tem a ver com os músculos. Ora, este vírus tem uma predileção especial pelas estruturas que vão coordenar essa resposta motora. E é por isso que, cá está o nome, paralisia, não é? O facto de não haver resposta motora, não haver capacidade dos músculos poderem movimentar-se, porque centralmente não há comandos para que eles se movimentem, faz com que as pessoas fiquem paralisadas. E há vários tipos de poliomielite? Há vários tipos clínicos de poliomielite, não é? Também haveria, eventualmente, alguns tipos ligados às características do próprio vírus. Mas aquilo que valerá a pena saber é que, do ponto de vista clínico, sobretudo, a partir do momento em que a pessoa é infectada, a maior parte das pessoas não desenvolve nenhum tipo de infecção nem de sintomatologia. Embora o vírus possa dividir-se dentro de algumas células e ser eliminado pelas fezes. Portanto, sim, estas pessoas, embora não tenham sintomas, podem ser portadores da infecção. A taxa é uma taxa bastante elevada, cerca de 90% das pessoas, o que torna o controle, por vezes, muito difícil. Porque numa dada região continua a haver transmissão, mas nós não sabemos porque aparecem muito poucos casos ou nenhum casos, ou não são identificados como casos de poliomielite. Porque há fases também da doença e da expressão clínica da doença que não tem nada a ver com paralisias nem com nenhuma alteração do ponto de vista neurológico. São ainda sintomas gerais que possam ter a ver com a própria infecção. Mais uma vez, estas pessoas eliminam o vírus pelas fezes. Em locais onde o saneamento básico é mau, temos todo o problema da transmissão possível, não é? Só uma percentagem muito pequena de pessoas é que vai desenvolver os sintomas clássicos da paralisia. Primeiro, uma paralisia flácida. Há alguns anos em Angola houve um aumento grande do número de casos e aquilo que alertou sobretudo os clínicos para o problema da poliomielite era a paralisia flácida das crianças que deixam sobretudo de poder movimentar os membros inferiores, mas que ao contrário de outras doenças neurológicas em que normalmente o que aparece é a rigidez, sim, um exemplo muito típico é o tétano. Sim. Neste caso, o que aparece é uma flacidez muscular. Portanto,
As crianças não conseguem movimentar-se e quando nós palpamos, toda a parte muscular está extremamente flácida, não é? Estas crianças, muitas delas, vão evoluir para as formas graves da doença quando este problema neurológico afetar os músculos respiratórios, esta criança vai parar de respirar e acabam por morrer em asfixia. Claro. E esta doença está associada a más condições de higiene, então? Sempre. Com o mau saneamento básico faz com que haja maior risco de transmissão. Vírus eliminado nas fezes, esgoto ou falta dele, entrada para dentro de condutas de água ou contacto deste material de esgoto com poços que são usados depois para... Esta água é usada para consumo ou para regar alimentos que vão ser consumidos crus, por exemplo, não é? Sim, sim. E, portanto, a partir daqui há toda a possibilidade de contágio das pessoas quando ingerem estes alimentos não cozinhados. A partir do momento em que os alimentos são cozinhados e são fervidos, deixa de haver risco. E porquê é que afeta mais as crianças? Porque são aquelas que estão também mais facilmente em contacto com este tipo de alimentos, por um lado, não são as mais pequenas, são os grupos intermédios que já se alimentam sozinhas ou com alimentos que os adultos também consomem, e os adultos têm menos risco, embora possam desenvolver a doença e de formas graves da doença, porque já têm algum grau de imunidade, não é? Talvez valha a pena explicar que o vírus, depois de ser ingerido, multiplica-se ainda na zona da faringe, portanto, nas células que estão aqui na faringe. Consegue passar o pH ácido do estômago, portanto, a acidez do estômago não o afeta. Portanto, ele consegue ultrapassar isso. Ainda tem fase de divisão nas células do intestino, nos enterocitos, e só depois é que entra em circulação e vai localizar-se nos vários órgãos mais ligados ao sistema nervoso central ou à medula. E os sintomas são diferentes numa criança e num adulto? Sim, as crianças têm muito mais sintomas, sobretudo ligados a esta questão da paralisia flácida, não é? E nas crianças é muito comum. Também porque podem existir aquelas formas em que não há componente respiratório, mas há depois uma atrofia enorme por parte dos músculos, e são as crianças que nós encontramos muitas vezes com todas as deformações ósseas e musculares que lhes dá uma incapacidade grande, que é o que se encontra com muita frequência em muitos países. Agora, felizmente, não tanto, ainda se encontrava quando eu era pequeno, ainda me lembro de ter colegas que tinham tido paralisia infantil. Felizmente, em Portugal e nos países da Europa já deixámos de ter a paralisia infantil, que é outro nome da poliomielite. Sim. E o infantil está aqui bem expresso, mas na Europa deixámos de ter, foi erradicada, mas nos países de baixa renda ainda há casos, e o facto de nós conseguirmos localizar, como disse na peça, ou na sua introdução, os países do mundo onde existe pólio são os países do mundo onde a pólio é notificada. De vez em quando podem surgir surtos de pólio, normalmente que nós identificamos porque aparecem surtos da tal paralisia flácida. Portanto, é a partir da paralisia flácida que nós começamos a suspeitar de riscos de pólio. São surtos que podem ser perfeitamente autolimitados e muitas vezes surgem porque há em circulação, a nível do contacto com as águas e alimentos, de estirpes virais que vão infectar e vão se manifestar em algumas pessoas que contagiam. Algumas dessas vêm de uma antiga vacina que era utilizada, em que o vírus era um vírus vivo, inativado, ou atenuado, neste caso. Sim. E há pouco falou-nos da paralisia. É irreversível ou é possível... Infelizmente não há grandes possibilidades de tratar. Mais uma vez é um vírus e mais uma vez não há um tratamento específico. Portanto, a partir do momento em que se estabelece este quadro de paralisia, são muito raros os casos em que é possível reverter. Portanto, normalmente a evolução é fatal e é dramaticamente fatal. Ver uma criança evoluir nestas condições é das coisas mais complicadas que pode haver para profissionais de saúde, sem poder sequer atuar. E como é que é efetuado o diagnóstico? É um diagnóstico clínico. É evidente que podemos tentar fazer um diagnóstico baseado em técnicas quer de anticorpos e de biologia molecular, através do sangue ou através das fezes, porque as pessoas eliminam
estes vírus através das fezes, mas normalmente o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Associando o facto de existir estes quadros de paralisia mais as deficiências do ponto de vista vacinal, é fácil de... Não há muitas outras doenças que possam dar este tipo de quadro clínico. Doutor, vamos fazer um breve intervalo. Fique com algumas informações sobre o impacto da poliomielite. Fique connosco. A poliomielite afeta principalmente crianças com menos de 5 anos de idade. Uma em cada 200 infecções conduz a uma paralisia irreversível. Entre os paralisados, 5 a 10% acabam por ter o pior desfecho quando os músculos respiratórios ficam imobilizados. Os casos de poliomielite diminuíram mais de 99% desde 1988. Os 350 mil casos estimados diminuíram para 1.352 em 2010. Em 2012, a doença é endémica em apenas 3 países, Afeganistão, Nigéria e Paquistão, contrariando os 125 países em 1988. Têm sido efetuados esforços no sentido de erradicar esta doença, nomeadamente no norte da Nigéria e na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Em Angola, a Semana Africana de Vacinação, celebrada na última semana do mês de abril, foi o mote para avançar com o projeto Uma Criança por Vacinar é uma Criança a Mais. Demos o golpe final à poliomielite. Enquanto uma única criança permanecer infectada, as outras crianças estarão também em risco de contrair esta doença. Em 2009-2010, 23 países anteriormente livres foram reinfectados devido à importação do vírus. Contudo, travar esta doença depende de financiamento para as próximas iniciativas de erradicação global. Mais informado sobre a poliomielite? Não se esqueça que a informação está aliada à prevenção. Se tiver dúvidas, coloque-as no nosso mural do Facebook. O Carlos Moraes deixou-nos a seguinte pergunta: qual é o período de incubação da poliomielite? Professor. O período de incubação da poliomielite é relativamente curto. Mas, mais uma vez, eu queria chamar a atenção que muitas vezes nós não percebemos se existe período de incubação ou não, porque muitas pessoas não têm sintomas. E, portanto, a definição do período de incubação é desde que há o contacto até o aparecimento de sintomas. Mas, em média, este período de incubação varia entre os 3 e os 35 dias, 34, 35 dias. Portanto, pode ter pode ser tão amplo como isso. A maior parte dos casos vai surgir, quando existem sintomas, à volta dos 7 a 14 dias, portanto, na segunda semana após o contacto. Portanto, basicamente é esta a questão. E atualmente não existe cura para a doença, daí que a vacinação seja extremamente importante. Pois, digamos que nunca existiu cura para a doença e foi por isso que houve tanta preocupação em fazer uma vacina o mais rapidamente possível, quando se começou a perceber com que mecanismos podíamos basear-nos para fazer vacinas. E há 2 vacinas, ou foram produzidas 2 vacinas para a poliomielite, uma vacina que era uma vacina oral. Na altura foi uma vacina extraordinária porque podíamos dar exatamente às crianças, era muito mais fácil de administrar. Não sei se no seu caso chegou a ter aquelas 3 gotinhas que se punha na boca, que nós em pequeninos adorávamos, porque não precisávamos ser injetados, claro. Não é? Portanto, era a melhor vacina que podia haver, aquela era um bocadinho salgado também, portanto era saborosa, portanto era ótima. Tinha um problema, é que o vírus era um vírus atenuado e, portanto, muitas pessoas eliminavam o vírus nas fezes, que poderia entrar novamente no processo de contagem. Sim. E, portanto, percebeu-se que isto podia trazer problemas muito sérios do ponto de vista da saúde pública. E há relativamente pouco tempo, a OMS modificou a política em relação às vacinas e substituiu esta vacina, a vacina Saban, pela vacina Salk, que é uma vacina com o vírus inativado. E, portanto, este vírus não vai provocar nenhum tipo de problema se entrar na circulação em termos das águas e dos alimentos. E, portanto, neste momento toda a gente é vacinada com esta nova vacina. As populações dos países do hemisfério norte e sul, portanto, os países mais ricos, fizeram todas a sua vacinação contra a poliomielite e terminaram por volta dos 12, 13 anos. Essa vacinação que foi feita dá uma proteção de cerca de 10 anos. Sim. Só que, como não existe poliomielite
nestes países, mais ninguém fez a vacina. E é necessário fazer nova administração? E é necessário fazer nova administração se for para uma zona onde existe pólio. Se não existe... Se não existe, não é necessário fazer mais. Portanto, mas, neste caso, por exemplo, quem viajar para Angola ou para a Índia, sobretudo se for durante períodos prolongados, não é? Portanto, quanto mais prolongado for o período, mais risco existe de contactar com qualquer agente infeccioso que lá exista. Mas, neste caso, está indicado fazerem a vacina da pólio. As boas notícias é que este novo reforço da pólio protege para o resto da vida. Portanto, não é necessário fazer mais nenhum reforço. Sim. Mas falou-me em Angola e Índia, mas há mais países? Há alguns países que vão tendo, a Nigéria teve há relativamente pouco tempo um surto. Há alguns anos atrás houve alguns casos de paralisia flácida, e, portanto, em Cabo Verde, por exemplo. Portanto, estamos sempre à espera, exatamente porque podem existir nestes ecossistemas alguns vírus, aqueles que se chamam os vírus selvagens, e que possa existir algum surto. Se as populações se mantiverem vacinadas, o risco é baixíssimo. O problema são as falhas de vacinação. E é isso que neste momento está a acontecer em Angola, uma vez que houve alguns problemas em termos da distribuição de vacinas, da chegada das vacinas às populações, e é por isso que Angola não tem a situação controlada. Neste momento, ou pelo menos houve um movimento importante por parte dos colegas americanos do CDC de Atlanta para ajudar Angola nesta área, portanto, criando equipas que foram para várias regiões para tentar normalizar a distribuição das vacinas, a chegada das vacinas às populações. É um trabalho interessante, até porque houve colaboração de vários países. Nós, Portugal, temos algumas pessoas que estão a colaborar nestas equipas, e penso que no futuro próximo Angola vai ter a situação perfeitamente controlada. Apesar de prevenir a poliomielite, a vacina não previne o contágio do vírus no ambiente? Não, neste caso não. Não. As pessoas que possam ter ou que possam contactar com o vírus vão eliminá-lo. E, portanto, este vírus, mesmo na pessoa vacinada, pode ser eliminado pelo ambiente e, portanto, não impede o contágio do ambiente. Claro que, idealmente, nós resolvemos o problema da poliomielite se resolvermos o problema de saneamento básico. Claro. Mas esta é uma questão muito mais difícil de implementar em algumas zonas do mundo, em que, até do ponto de vista climatológico, as situações são muito mais complicadas, não é? Portanto, não é só uma questão estrutural de arranjar canalizações em condições e esgotos e fazer chegar às populações este tipo de saneamento básico, mas também as questões ligadas aos problemas de pluviosidade, do calor, da umidade, portanto, tudo isto que faz crescer os agentes infecciosos com muito mais facilidade no ambiente. E que outras formas de prevenção existem a nível mundial? A principal forma de prevenção, e que deve ser utilizada por toda a gente que vá visitar países onde existe a transmissão deste vírus, perdão, tem a ver com outras doenças que são transmitidas por águas e alimentos. Portanto, este é o grande princípio. Não é pelo facto de termos uma vacina que podemos pensar que estamos completamente prevenidos contra todas as doenças que nos possam afetar por esta via. E, portanto, o grande princípio é as pessoas que vão para zonas onde não se bebe água da torneira, onde não se consome gelo e onde não se come saladas, devem manter este tipo de cuidado permanentemente. Portanto, tudo o que for alimento cru ou mal cozinhado deve ser sempre afastado e não ser consumido. Falou de gelo, as pessoas esquecem-se muito de que quando vão para fora viajam e sabem que há um sítio onde não há saneamento, o saneamento não é o mais próprio, digamos, e esquecem-se que beber um líquido com o gelo realmente poderá... É água, não é? É o estado sólido. E as pessoas esquecem-se desse É verdade. Às vezes é um bocadinho injusto para os restaurantes e os hotéis que têm cuidado com o gelo, não é? Sim. Mas o problema aqui é que temos todos que pensar que há outras zonas onde pode haver falha do ponto de vista do gelo e, portanto, infelizmente, para os que cumprem, a regra deve ser estendida a tudo, porque se o viajante começa a fazer exceções, a certa altura está a fazer uma exceção numa zona de risco, não é? Claro. Portanto, aí é mais complicado. Portanto, estes são os grandes princípios e, portanto, se a pessoa tiver cuidado e não só se previne da polio, como previne das salmonelas, como previne das shigellas, como previne da cólera, como previne de
todos, mais de 2.000 agentes infecciosos que podem estar num cubo de gelo, não é? Sim. Em que casos a vacina não deve ser administrada? A vacina, em princípio, não deve ser administrada a pessoas que tenham, e é um aspecto que é geral às vacinas, curiosamente, né, que tenham alergia a alguns componentes da vacina. Esta é a principal contraindicação da vacina. No caso da vacina da polio, não há nenhuma outra grande contraindicação em termos vacinais, uma vez que é uma vacina muito segura e uma vez que o vírus é um vírus que está inativado. Portanto, não há nenhum risco do vírus poder reativar-se, não é? Portanto, não há nenhuma limitação a esta questão. Há a limitação da indicação da vacina. Mais uma vez, não vale a pena estar a vacinar pelo facto de irmos para um país onde exista poliomielite. Devemos vacinar se as pessoas que vão para esse país têm risco de contactar com a poliomielite. São duas coisas completamente diferentes. E, portanto, quanto menos vacinas nós fizermos, melhor. Já temos a preparação anterior, já temos a nossa preparação da imunidade para a poliomielite. Isto é apenas um booster. Se ficarmos 3, 4 dias e se cumprirmos as regras todas, não há necessidade nenhuma de fazer a vacina. Portanto, isto tem que ser avaliado caso a caso e em consulta de medicina do viajante. Apesar do número de casos estar a diminuir, a poliomielite ainda é prevalente em África. O que é que há ainda a fazer? Fazer o que está a ser feito neste momento em Angola são equipas que vão para o terreno e que tentam regularizar quer toda a parte ligada aos estoques, à preparação da vacina, à educação para a saúde das populações, para que nos adultos, como é o nosso caso, se fizermos a vacina estamos imunizados para o resto da vida, mas nas crianças é necessário fazer várias doses e, portanto, não serve de nada estar a fazer uma primeira dose, e é por isso que as coisas falham, se depois não se fazem as doses subsequentes. E aqui, com vacinas em que é necessário fazer vários tipos de inoculações, é que, sobretudo nos países com mais dificuldades, em que aparecem estas falhas. Ou porque não havia vacina na altura em que era preciso vacinar, sim, ou porque a criança não foi ao centro de saúde ser vacinada nessa altura, não é? Portanto, aqui o que é importante também é sensibilizar as populações para a necessidade de fazer as diferentes doses da vacina e depois criar as condições para que em qualquer local exista a vacina. Se perdeu alguma informação do programa de hoje, pode rever este e outros temas no YouTube. E agora já sabe, fique com o Tome Nota. A poliomielite é uma doença neurológica transmitida por um vírus presente na água e nos alimentos ou nas fezes. O vírus multiplica-se no intestino e daí propaga-se para o sistema nervoso. O período de incubação, em média, situa-se entre os 3 e os 35 dias. Os primeiros sintomas, que se manifestam entre os 7 e os 14 dias após o contágio, passam pela flacidez e atrofia muscular e surgem na infância. A principal consequência é a paralisia, que na maior parte dos casos é irreversível. Também afeta os músculos respiratórios, que inevitavelmente causa asfixia. Com a inexistência de tratamento, a prevenção é essencial. A vacina deve ser administrada nas crianças. Deve-se ainda evitar comer alimentos crus ou mal cozinhados e optar por beber água apenas engarrafada. A poliomielite pode ser prevenida. Se está em iminente contacto com esta doença, opte pela vacinação e mantenha-se protegido. O Viva Saúde mantém-se em contacto consigo durante toda a semana. No Facebook e no nosso blog temos todas as informações sobre o seu programa de saúde e bem-estar. Visite-nos e fale connosco. Eu deixo encontro marcado para o próximo programa. Fique agora com o conselho que temos para si. Viva Saúde! Olá, sou Virgulo, sou músico. O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia.